Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, vamos à partilha da palavra após a leitura. Então peço que você sempre antes leia a palavra para ouvir agora uma reflexão e a meditação dessa mesma palavra, que hoje se encontra no capítulo 9 de São Lucas. Hoje nós ouvimos falar de Herodes. Herodes que também ouvia falar de Jesus. Como Herodes ouvia e gostava de ouvir João Batista, mas não colocava a palavra de São João Batista em prática, e exatamente por saber que João Batista o chamava ou convocava uma conversão, porque ele vivia no pecado, mas mesmo assim Herodes permanece no pecado, e exatamente por não ter a mudança de sua vida, coloca em risco a vida de São João Batista, e assim acontece. São João Batista acaba morrendo por causa do pecado de Herodes. Assim pensamos o quanto que os nossos pecados podem ter consequências trágicas na vida das pessoas. Bom, aqui também Herodes, que gostava de ouvir João Batista e também gostava de ouvir dizer sobre Jesus, ou seja, do que comentava a respeito de Jesus, procurava encontrar com Jesus, e Herodes vai se encontrar com Jesus. Se você vai mais adiante no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 23, você vai ver que Herodes tem um encontro com Jesus. E ali no encontro com Jesus, Herodes faz muitas perguntas a Jesus, pede inclusive milagres, queria ver coisas extraordinárias, como se Jesus fosse um mágico, fosse um entretenedor de auditório para fazer rir, para fazer espantar, como se estivesse no circo. E Jesus não faz nenhum milagre. Jesus também não responde às perguntas de Herodes, porque Herodes não quer se converter. Tanto não quer se converter que Herodes, diante da pessoa, de toda a dignidade de Jesus, em toda a condição e situação de paixão, acaba zombando e escarnecendo de Jesus junto com aqueles que estão com ele. Sim, zombando e escarnecendo. Da mesma forma que Herodes é responsável pela morte de João Batista por não ouvir e ouvindo procurar pôr em prática, da mesma forma ouve dizer a respeito de Jesus, mas não põe em prática. Tem a oportunidade de estar com Jesus e mesmo na presença e diante de Jesus, não cede o seu coração, porque Herodes acha que não precisa, que tem o controle de toda a situação. Este é o grande problema das pessoas ricas ou daquelas pessoas que conseguem fugir dos seus problemas, fugir da clareza, da evidência do pecado e não aceitam sobre eles nenhuma forma de direção, nenhuma autoridade. Herodes não aceitava nenhuma autoridade, nem a autoridade espiritual de João Batista e nem a autoridade espiritual do nosso Salvador Jesus Cristo. E assim Herodes não apenas permanece no seu pecado, como também produz um pecado ainda maior, seja a morte de João Batista, seja o escárnio e o desprezo com relação a Jesus nosso Salvador. Ora, nós encontramos no Evangelho diversas situações em que pessoas ouviram falar de Jesus e vão até ele. Lembremos-nos da Sírio-Fenícia, que pede pela filha, clama, se prostra diante do Senhor, se vivencia uma situação toda de humilhação, até mesmo os cãezinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, assim, esta mulher que ouviu falar de Jesus vai até Jesus para encontrar uma solução para o seu problema, um problema que na verdade está com a sua filha, mas ela toma como dela e por amor a esta mulher se coloca e se prostra diante do Senhor. Da mesma forma, o centurião romano que ouvindo falar de Jesus pede uma graça a Jesus por meio dos seus intercessores e mediadores, pede que Jesus cure o seu filho ou num outro evangelho cure o seu empregado. Assim nós temos a graça daqueles que ouviam falar de Jesus e sentiam a necessidade de Jesus em suas vidas, mas Herodes não tem a necessidade de Jesus, apenas gosta de ouvir falar sobre Jesus, se impressiona com os relatos a respeito de Jesus, mas não aceita Jesus em sua vida. Participa talvez dos comentários sobre Jesus, tem a oportunidade de estar diante do Senhor, mas não muda a sua vida, não reconhece que precisa do Senhor. E exatamente assim, perde a possibilidade naquele momento da salvação, não podemos dizer depois, mas naquele momento, encerrado ali o encontro com Jesus, no capítulo 23 de São Lucas, termina com essa expressão, escárnio e zombaria. Querido irmão e irmã, não deixemos para pôr as palavras de Jesus em prática, não deixemos para renunciar aos nossos pecados amanhã, que seja hoje o tempo da graça,
o tempo da salvação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.